Você observou o que foi lido? Até o versículo de número 14, do capítulo 5 de Atos. Aliás, até o versículo de número 13. Eu vou ler o 14, para a gente poder ter uma compreensão melhor. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Então vocês vão ter a compreensão que através da efusão, do derramamento do Espírito Santo, a igreja crescia, a igreja avançava. Perseguida sim, porém em prática de crescimento, porque a perseguição está relacionada ao exercício e à obra. Enquanto mais eu trabalho, mais perseguição tem. Então, quanto mais perseguição tem, mais cresce. Tá bom? Então a gente precisa entender isso aí. Desculpa. Vamos lá. Prossigamos aqui a apostila. Ah, meu Deus. Tô me ligando aqui agora. Não posso atender essa ligação não, gente. Eu coloquei modo de avião, cortou o teu envio. Mas vamos lá. Vamos lá. Apostila, gente. A arma usada pela igreja, através da qual havia de levar o mundo aos pés de Cristo, era o testemunho de seus membros. Dado que temos registrado vários discursos ou pregações de Pedro, e nenhum dos outros discursos, aliás, nenhum dos outros discípulos, nesse período, pode-se pensar que Pedro era o único pregador. Contudo, a leitura cuidadosa da história demonstra que todos os apóstolos e toda a igreja davam testemunho do Evangelho. Ok, gente? Vamos lá. O Pentecostes. Quando a igreja possuía 120 membros aproximadamente, tá? O Espírito desceu sobre eles e todos se transformaram em pregadores da palavra. Enquanto o número de membros aumentava, aumentavam as testemunhas. Pois cada membro era um mensageiro de Cristo, sem que houvesse distinção entre clérigos e leigos. No fim desse período, encontramos Estevão, elevado-se a tal eminência como pregador, que os próprios apóstolos ficam ofuscados. Esse testemunho universal foi uma influência poderosa do crescimento rápido da igreja. Inicialmente, o grandioso esforço desse punhado de homens de visão necessitava de auxílio sobrenatural, uma vez que se propunha, sem armas materiais, nem prestígio social, transformar uma nação, tendo de enfrentar também os pobres da Igreja Nacional e do Estado. Esse auxílio sobrenatural manifestou-se na forma de operação de maravilhas. Os milagres apostólicos foram considerados como os sinos que chamam o povo à adoração. Você observou o que particularmente o escritor deixou aqui registrado para nós? Que a igreja não usava arma física. A arma que a igreja usava é espiritual. Paulo vai dizer isso para a igreja de Corinto. Temos uma arma poderosa em Deus, não arma carnal, mas armas espirituais poderosas em Deus, capaz de destruir fortalezas.
Qual é a arma que a igreja tem? A arma da oração. A arma do jejum. Porém, pouco usado pela mesma. Então a igreja precisa novamente usar essas armas contra os embates que vão surgir no decorrer da labuta aqui na terra. Prossigamos. Página 172. Prossigamos. O Pentecostes, terceiro parágrafo. Lemos no livro dos Atos dos Apóstolos sobre a cura do coxo que estava à Porta Formosa. Esse milagre atraiu a multidão para ouvir a Pedro e aceitar a Cristo. Logo depois, está descrita a morte de Ananias e Safira, ao serem repreendidos por Pedro por causa do egoísmo e da falsidade. Esse julgamento da parte de Deus foi uma advertência a quantos tiveram conhecimento dos fatos. A esses milagres seguiram-se outros que incluíam cura de enfermidades. Contudo, esse poder não estava limitado a Pedro, nem aos apóstolos. Está escrito que prodígios e milagres eram realizados por Estevão. Essas obras poderosas atraíram a atenção do povo, motivavam investigação e abriam os corações das multidões para receberem a fé em Cristo. Página 173. O amor de Cristo ardia no coração daqueles homens e os constrangia a mostrarem esse amor para com seus condiscípulos, a viver em unidade de espírito, em gozo e comunhão, e especialmente a demonstrar interesse e abnegação pelos membros da igreja que necessitavam de socorros materiais. Lemos no livro dos Atos dos Apóstolos que os mais ricos davam suas propriedades de forma tão liberal que leva a surgir o socialismo radical na comunhão de bens. Gente, se a gente olhar para esse quadro aqui, a gente vai observar o quanto longe nós estamos dessa igreja aqui. Porque aqueles que tinham as suas propriedades, automaticamente eles vendiam para repartir com aqueles que não tinham. Hoje em dia, se nós olharmos para esse quadro hoje, quem tem duas quer ter 4. E quem tem 4 quer ter 8. Mas o quadro dessa igreja aqui era um quadro que aparentemente a igreja estava em exercício de praticidade da fé. O que é a praticidade da fé? É viver o hoje como se não houvesse amanhã. Porém, hoje em dia a gente faz muito planos para o amanhã. Não é pecado você ter um dinheiro guardado, ter um dinheiro reservado. O que eu não posso é amar esse dinheiro, a ponto de ver um necessitado e de não o ajudar. Eu estava falando para minha esposa hoje. Essa semana a gente fomos na rua algumas vezes. Porém, a gente ajudou tanta gente essa semana. Tanta gente. E quando eu vou na rua e eu vejo algum necessitado, algum irmão necessitado, e eu só posso ajudar com 20, 50 ou 100 reais, eu me sinto um lixo. Desculpa a minha expressão, chula.
Mas isso me dói. Por quê? Porque, olha o que a Bíblia diz. Posso apagar aqui? Pode, né? Depois de eu pegar aí. Vamos lá, ó. Olha só. Abra em Provérbios. Ó, Provérbios. 19, 17. Vamos ver o que está escrito lá. Provérbios 19, Provérbios 19, versículo 17. Olha que pérola. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. E Ele lhe pagará o seu benefício. Tá? No original aqui, Ele está com o E maiúsculo. Então, vamos entender, vamos interpretar esse texto aqui. Quando você faz um benefício para um pobre, para um necessitado, ele não tem coragem, aliás, ele não tem como, melhor dizendo, não tem coragem. Ele, o pobre, não tem como te recompensar por ele ser pobre. Mas tu está dizendo, eu vou te pagar. Eu vou repetir isso aqui que me arrepiou aqui. Quando você, olha, eu tô falando da igreja primitiva. A igreja primitiva está em prática de exercício de obras. E essa obra é aquele que tem 2, vende 1 para poder ajudar o pobre necessitado. Porque automaticamente eles conhecem essa expressão aqui. Provérbio 19, 17. Porque todo judeu, quando ele é desmamado, com 5 anos de idade, ele vai aprender a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Êxodo, aliás, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Debarim. Vai aprender os 5. Até os 10. Até os 10 anos, ele sabe esses 5 livros de cabeça. Olha como é que nós estamos longe. Até os 10 anos tem memorizado, todo judeu. De 5 a 10 anos eles memorizam. Do Bereshit ao Debarim. De Gênesis a Deuteronômio. De cabeça. Dos 10, ele vai começar a estudar os livros históricos, poéticos e os livros proféticos. Dentro dos poéticos está Provérbios 19 e 17. Então todo judeu, ele tem essa praticidade de ajudar o pobre e ao necessitado. Em Israel, em Tel Aviv, é porque me fugiu o nome agora. Eles têm um lugar, vida, eles têm um lugar aonde se você chegou lá como estrangeiro, eles te acolhem. Deixa eu lembrar o nome agora. Tá quase lembrando o nome aqui, mas me fugiu. Dentro da cultura judaica tem um nome. Me fugiu o nome agora. Eles te recebem. Ali eles vão investir na tua vida e vão te levantar. E depois te jogam pro país deles. Porque na terra não pode haver necessitado. Porque Deus o orientou eles assim. Então você peregrino, você estrangeiro vindo de fora, eles te acolhem. Eles investem em você porque eles estão emprestando para Deus. Por isso, os donos de banco, os homens, os magnatas, os da alta, os da nata, são a maioria judeu. A maioria judeu. Porque eles estão emprestando para Deus. E a igreja, a eclesia, está vivendo essa praticidade
de doar, de honrar o pobre, o necessitado. Então, já deixa eu dar um adendo aqui, quando você estiver na rua e ver um necessitado, ajude. Você não está fazendo para ele. Você está emprestando para Deus. Oh, Jesus. E o próprio Deus vai se incumbir de te pagar. O próprio Deus. Porque, olha o que Jesus vai dizer. Se vocês fizerem um banquete, fizerem uma festa, e vocês convidarem os da alta, os reis, as autoridades, os magistrados, que benefício tem? Porém, quando vocês fizerem, façam aos pobres e aos necessitados. Porque eles não têm como vos retribuir. Jesus dizendo, mas o meu Pai, que está no céu, lhe recompensará. Vamos lá, mais outro texto. Deuteronômio. Vou ser sincero, gente. Sincero. De uns anos pra cá, quando eu comecei a viver isso aqui, ó. Tá aqui minha esposa aqui, ó. Tá acompanhando. Desde quando eu comecei a viver isso aqui, ó. Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha vida. Mudou de forma radical. De forma sobrenatural. A gente na pandemia, a gente vive do altar, a gente vive da obra. Na pandemia vieram recursos de todos os lugares que a gente pudesse imaginar. Gente, posso ser sério com vocês? Tá aqui minha esposa de prova. Teve pessoas que a gente não quis aceitar. Que nos perguntaram se a gente estava precisando. A gente rejeitou porque Deus já havia nos alcançado. Porque Deus já havia nos suprido. Então observe isso aqui. Quando você faz para alguém que é necessitado, que é pobre, você empresta para Deus. Olha o que a Bíblia diz. Quando você emprestar para alguém, não cobre não. É difícil, né, gente? É difícil, né? A gente empresta, né? A gente fica ali, eu quero, não me pagou, atrasou, tal. A Bíblia fala, quando você empresta para alguém, cobra não. E também, para mim não se desviar daquele que me procura para lhe ajudar. Alguém me procura, eu sei que a pessoa está precisando. Eu vou me desviar com a minha Bíblia e falar para mim não fazer isso. Para a gente emprestar, não quer receber de volta. Oi? Tzedaká. A vida falou aqui, ó. Essa mulher tá fera, gente. Ó, a Jéssica falou aqui, ó. Tzedaká. Tzedaká não é um lugar não, tá? É Kibbutz, lembrei. O lugar é esse aqui, ó. Kibbutz. Toda pessoa estrangeira que chega lá, os judeus pegam ele e levam ele para esse lugar aqui, ó. Kibbutz. E lá os judeus, tipo assim, eu saí daqui do Brasil, fui para Tel Aviv, Jerusalém. Que hoje é Tel Aviv, né? Os princípios bíblicos eram Judá, Jerusalém, enfim, Israel. Cheguei lá, tô quebrado. Eles vão me pegar, vão me levar para esse lugar aqui. Lá, eles vão investir na minha vida e vão me levantar. Depois que me levantar, eu tiver com uma vida estabilizada, onde eu possa caminhar com minhas próprias pernas, eles param de me ajudar. Olha o pensamento deles. Porque eles me ajudando como necessitado, como peregrino, como forasteiro, eu sou um pobre necessitado. Então, automaticamente, eles estão me emprestando para Deus. E Deus paga ele. E Deus paga eles. Tá? Esse tzedaká que a minha esposa falou aqui, está apontado para, ó, esmola, justiça, a fim de ser justo com alguém. Está apontado para a justiça. Essa expressão aqui em hebraico aparece lá em Salmos, que Davi diz assim, ó, fui moço, porém agora sou velho. E nunca vi um justo, a palavra que aparece lá é tzedaká. Nunca vi um tzedaká desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Porque tzedaká está apontado para quem dá esmola, para quem ajuda o pobre.
Aí lá Davi diz justo, mas no original está tzedaká. É aquele que faz justiça, aquele que dá esmola, aquele que ajuda o pobre. Então quando ele faz isso, tzedaká, ele não é desamparado e nem os seus filhos mendigam o pão. Porque quando eu faço isso, o meu filho nunca terá necessidade de passar por aquilo para quem eu estou ajudando. Exemplo, eu ajudei alguém com escassez de alimento. Automaticamente isso vai vir sobre a minha vida e vai vir sobre a vida dos meus filhos. E a minha descendência não vai mendigar o pão. Os meus filhos não vão passar pelaquela privação de alimentos. Porque eu pratiquei tzedaká, eu emprestei para Deus. Olha, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Vamos prosseguir aqui. Deuteronômio. Por favor. Deuteronômio 15, 11. Ó, Deuteronômio Debarim 15, 11. Diz assim, anota aí, tá, gente? Olha o que diz. Ó, pois nunca, se você ver o contexto aqui, gente, o contexto aqui tá apontado pro escravo, pro pobre, pro necessitado. Aí o capítulo 15, versículo 11, foi o texto que a gente vai interpretar aqui, diz assim, ó. Pois nunca cessará o pobre do meio da terra. Ou seja, sempre vai ter o pobre na terra. Pelo que te ordeno, dizendo, é uma ordem de Deus. Livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na terra. Deus está dizendo, ó, sempre vai ter um necessitado na terra. Sempre. Mas eu estou te ordenando para você abrir mão para ele livremente. Livremente. Aí eu pergunto, gente, quem está sendo abençoado? Você que está dando? Ou o pobre que está recebendo? Aí vamos lá. Atos 20, 35. Vamos lá. Atos 20, 35. Vamos lá. Nós estamos falando da prática da igreja de liberalidade. Abram aí, Atos, capítulo 20, versículo de número 35. Ó, Atos, capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado coisa é dar, mais bem-aventurado aqui, a palavra bem-aventurada ou bem-aventurado é feliz, mais que feliz, ó. Feliz coisa é dar do que receber, porque quando eu dou, quem me paga é o Senhor. Eu posso dizer, experiência própria, eu posso bater no peito e dizer experiência própria. Eu vivo isso. Isso é desafiador. Você morar de aluguel, você fazer curso, você fazer faculdade, você estudar, você ter inúmeras contas para pagar e você viver da fé.
Você largar uma empresa para poder viver da fé por um chamado que Deus te vocacionou. E você automaticamente você tem 100 reais. Você toca aquele no bolso. A minha esposa está aqui, eu sou muito disso. Eu fui numa loja pagar algo. A pessoa fala assim, ó, não é hoje não, você tem que voltar semana que vem, eu vou voltar daqui 3 dias. Porque não está pronto ainda. Eu volto, mas peraí, alguma coisa está acontecendo. É para mim poder pagar hoje, pegar a mercadoria hoje. Eu ainda tenho mais 3 dias mais à frente. O que o Senhor quer que eu faça com esse dinheiro, Senhor? Me dá uma luz, me dá um direcionamento. Daqui a pouco aparece uma senhora com um monte de filhos, dizendo, ah, moço, me ajude a comprar uma jujuba. Aí eu, Deus, eu entendi. Oh, Deus, glória. Desculpa, gente, não tem como não se emocionar, que a gente tá vivendo isso direto. Aí eu, opa, entendi, Senhor, entendi. Eu tenho ainda 3 dias. Esse dinheiro aqui é para pagar X, mas estamos aqui. Para a senhora. De você ver a senhora ajoelhar na rua e gritar, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou no mercado agora fazer minhas compras. Te cedo da cá. Emprestei para Deus. Não, quer alguém melhor de paga do que Deus? Eu falo isso, eu me emociono. Quer alguém melhor de paga do que Deus? Não tem. Então, a melhor coisa é dar do que receber. A igreja primitiva, ela está vivenciando isso. A igreja que recebeu o poder, a efusão do derramamento do Espírito Santo, está vivendo isso, a liberalidade de dar. Não esperando que os homens lhe recompensem, mas na fé que está emprestando para Deus, e quem vai recompensar é Deus. Porque a gente é muito apegado às coisas materiais, gente. Ter dinheiro não é pecado. Quando Deus disse lá em Deuteronômio que a teocracia seria quebrada, seria abolida, e iria surgir a monarquia. A teocracia era o governo regido por Deus somente, sem ninguém lhe representando. Tá? Nesse período teocrático, Deus levanta alguns juízes para legislar em um espaço geográfico em Jerusalém. A saber, Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque, Gideão, Jair, Tola, Ibissã, Elon, Jefité, Abidom, Eli, Sansão e Samuel. Quando a monarquia acaba, Deus fala assim para Moisés lá atrás, ó, que isso seja uma ordem, que o rei não tenha para si muitos cavalos. Porque cavalo na Bíblia aponta para força. Lembra o salmista dizendo na sua composição? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, está apontando para força. Mas nós confiamos no nome do Senhor. Confiamos no Senhor. Ou faremos menção do nome do Senhor. Outra coisa, não ter muitas mulheres. E outra coisa, instrução do Senhor para Moisés no governo monárquico. Não ter muito ouro, muitos bens. Os reis não podiam ter muito ouro. Por quê? Porque o problema não é ter, o problema é amar aquilo que tem. Porque quando você ama, você não abre mão. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não é ter dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. É a raiz de todo mal. É algo que está estruturado, solidificado. Por quê? Porque eu amei o dinheiro. E quando você ama, você não abre mão. Essa é a problemática. Então, ter o dinheiro não é problema. O problema é amar. Pastor, me dá uma luz, professor, me dá uma luz. Quando é que eu amo o dinheiro? Quando você vai na igreja e você tem várias notas de 50, e quando você vai ofertar, você pega a nota de R$2 e você oferta no altar. E você ama o dinheiro. R$2 para você é dinheiro? Não, mas 50, 100 já é dinheiro para você. Então é fácil você abrir mão dos R$2 do que você abrir mão de 50, 100 reais.
Quando é que eu amo dinheiro? Quando eu não consigo dizimar. Mas pastor, peraí. Eu aprendi com os teólogos da atualidade, os teólogos modernos, que o dízimo, o maaser, está na lei de Moisés. E nós estamos na graça. Oh, maravilha! Eu sei que nós estamos na graça. Mas peraí, a gente vai se chocar com uma informação aqui. Quem ensinou Abraão a dizimar? O primeiro dar dízimo na Bíblia foi Abraão. Vou deixar você fazer o download aí. E Moisés vem mais de 4 séculos depois. Posso liberar outra? Quem ensinou Jacó a dizimar? Pastor Jacó dizimou. Aonde que Jacó dizimou? Quando ele deu aquele monte de cabrito, aquele monte de ovelha para Esaú. Ele vai dizer lá em Gênesis. Esaú vai perguntar, para que tudo isso, meu irmão? Se eu já tenho, ele vai dizer assim, porque eu vejo a sua afeição como Deus, meu Senhor. Ele não está vendo Esaú como o irmão dele. Está vendo Esaú como um sacerdote. Até porque o sacerdócio vem de Jacó, do tronco de Jacó. Ele não, eu vejo em você a afeição de Deus, seu rosto é como Deus, meu Senhor. Ele dizima. Dízimo não é lei, dízimo é princípio. Quando eu não consigo dizimar é porque eu amo dinheiro. É porque eu trabalho o mês inteiro por ele e quando eu recebo eu não quero deixar ele sair da minha mão. Eu quero ter ele comigo. Esse é o amor ao dinheiro. Tá bom? Vamos ler mais um texto aqui? Pra gente poder voltar para a apostila. Mais um texto aqui. Vou ler. São tantos, eu estou escolhendo um aqui. Lucas. Leia esse e volta para a apostila, tá? A gente continua na apostila, tá, gente? A gente só está falando na liberalidade, dentro da prática de exercício que a igreja está vivendo, tá? Lucas 3, do 10 ao 11. Abram aí, por favor, Lucas 3, do 10 ao 11. Vamos lá. Depois eu tenho que me localizar onde eu parei na apostila. Porque ler pelo celular tem quase que colocar o celular dentro das vistas. Lucas 3, versículo 10 e 11. Escrito está, ó. E a multidão o interrogava, dizendo, que faremos, pois? E respondendo, ele disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, que reparta o que não tem. Quando se levanta roupa na igreja? Gente, eu prezo muito pelo bazar de vocês. Eu já comprei roupa no bazar de vocês na Shekinah. Eu comprei roupa de vocês. Porque são roupa top. Não é roupa manchada. Não é roupa esfarrapada. Furada, rasgada, não. São roupas em bom estado. Com uma ótima conservação que colocam. Isso aí é amor ao próximo. Quando você levanta Gente, vamos dar uma família com roupa e com cesta básica na igreja. Quem puder trazer um alimento? Gente, eu fico pasmo com isso. Eles vão trazer sal, fubá,
e trigo. Quando traz um arroz de terceira. Quando traz um açúcar amoroso, né? Tem a marca amoroso, já viu, vida? Açúcar amoroso. Ele é tão amoroso que ele chega a grudar no lanche, vira uma pedra. Para usar ele, tem que quebrar ele e poder usar ele. Então isso mostra o quanto longe nós estamos. Por quê? Porque não é isso que eu consumo na minha casa. Então, para o meu próximo eu trato assim. A Bíblia diz, aquilo que você quer que faça para você, faça primeiro. As pessoas deixam de ser abençoados por quê? Porque fazem de qualquer maneira para o próximo. Automaticamente, você está fazendo para Deus, gente. Ai, Jesus, não vou nem entrar nisso aqui não. Deixa eu concluir o texto aqui. Deixa eu concluir. Quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. Esse é o Evangelho. Olha o que Tiago vai dizer na sua Epístola Universal. Ele vai dizer assim, a verdadeira religião, pura, santa e imaculada é esta: ajudar as viúvas nas suas necessidades, ajudar o órfão e o necessitado. Essa é a verdadeira religião. Vamos lá, gente. Falei isso aí para a gente poder despertar em nós o mesmo desejo, o mesmo espírito da igreja primitiva. Deixa eu me localizar aqui. Vamos lá. No entanto, é bom notar que quanto a esse aspecto, a igreja oriundo do Pentecostes, tudo era feito voluntariamente. Ninguém era compelido pela lei ou pela exigência dos pobres em tomar as propriedades dos ricos. Os ricos davam voluntariamente. Deve considerar-se ainda que foi uma experiência em uma pequena comunidade onde todos estavam juntos. Naquela comunidade selecionada, todos estavam cheios do Espírito Santo, aspirando todos eles, em seu caráter, a executar os princípios do Sermão do Monte. A experiência surgiu com a expectativa da iminente volta de Jesus. Quando então os bens terrenos não mais seriam necessários. Como experiência financeira foi um fracasso e logo abandonada, pois a igreja em Jerusalém ficou tão pobre que durante uma geração se recolhiam ofertas nas outras igrejas para ajudá-la, principalmente em Corinto, levantava oferta em Corinto para ajudar a igreja de Jerusalém. O sistema provocou os seus próprios males morais, pois despertou o egoísmo de Ananias e Safira. Você vê que a igreja deixou essa praticidade voluntária de ajudar os necessitados. É o quadro de hoje. É o quadro que nós vivemos hoje. Para a gente poder ajudar, a levantar uma ajuda para algum irmão, a gente tem quase que colocar uma arma na cabeça dos fiéis. Falta pouco de ajoelhar e pedir pelo amor de Deus. Esse retrospecto aqui que foi colocado aqui, vale a pena a gente dar uma alusão. Por quê? Porque o Espírito Santo cobrou severamente de Ananias e Safira.
Porque a expressão de Pedro, impelido pelo Espírito Santo, para Ananias e Safira era: o que fizeste? Estando em teu poder, olha a expressão, estando em teu poder, está falando da propriedade, não era tua. Gente, eu quero ver alguém bater no peito e dizer assim, ó, esta casa aqui é minha. Eu comprei esta casa aqui, esse terreno aqui é meu. Aí Deus vai dizer assim, peraí, está em teu poder, porque a terra é de quem? De Deus é a terra. E toda a sua possessão. Você não tem, só está em teu poder. Se você quiser dizer que tem, você pode dizer, eu tenho. Lamento te dizer que quando você morrer, se você não deixar separada a tua roupa, nem a tua roupa você vai escolher para te colocar ali. Detalhe, quando você morrer, você não leva. Está em teu poder. Porém, não é sua. A terra é de quem? É isso que nós temos que ter em mente. A gente vive uma vida aqui na terra como se fôssemos viver eternamente aqui. Quer ver uma coisa? Todo mundo quer morar na vida eterna, ter a vida eterna na Nova Jerusalém. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Por quê? Porque a gente acha que aqui é muito bom. E não é essa belezura toda, não. Aqui tem lágrima, aqui tem dor, aqui tem decepção, tem tristeza, tem labuta, tem falsidade, aqui tem tudo. Porém, lá não. Lá não tem esse tipo de coisa. Vamos prosseguir aqui que estamos quase para o final. Vamos lá. Na verdade, enquanto estamos sobre a terra, somos influenciados pelo interesse próprio e pela necessidade. Eu sei que a nossa necessidade daqui da terra é usar um bom perfume, comprar uma boa roupa, morar numa boa casa, ter uns móveis bons, ter uma boa alimentação, ter um bom carro, ter uma boa infraestrutura, ter uma vida balanceada dentro do que eu falei, uma vida estruturada dentro do que eu falei, para poder viver o dia a dia. Né? Porém, a nossa eternidade nos aguarda com coisas 1000 vezes melhores. Tá? Vamos lá, vou seguir aqui. O espírito dessa dádiva liberal é digno de elogios. Porém, o plano, ao que tudo indica, não foi muito acertado. De modo geral, a igreja em seu início não tinha faltas. Isso aqui que eu acho interessante. Porque cada um ajudava o seu próximo. Eu fui vice-presidente de um campo por quase 9 anos, 8 anos e pouco. E a gente tinha um membro da igreja que o cara crescia muito. E eu morava numa casa uma casa pastoral, eu era vice-presidente, eu morava na casa pastoral, recebia um salário da igreja e morava na casa pastoral. E o rapaz, esse proprietário, ele tinha mais de 60 casas. Tinha 3 supermercados e mais de 60 casas. E a pessoa perguntava, cara, como é que esse cara, tanto mais que ele faz, mas ele prospera. E ninguém entendia a vida. Ninguém entendia porque ele prosperava tanto assim. Aí detalhe, sabe o que ele fazia? Todo mês ele fazia um almoço beneficente. Mas com muita fartura. Pro bairro inteiro. Eu cansei de pregar no domingo de palavra. Cansei de pregar no domingo de palavra. Que ele fazia. Mesmo da nossa igreja, da antiga igreja que eu era. Que
Eu fui vice por 8 a 9 anos, um pouco mais de 8 anos, quase 9 anos. Todo mês, ele fazia um almoção, um banquete. Refrigerante, Coca-Cola, Guaraná Antártica, Fanta. 3 tipos de carne, frango, carne assada e carne de porco. Sabe, o bairro parava. A gente tinha um culto pela manhã, que começava de 8 às 9, só oração. Às 9 começava o culto, que iria até às 11h30, entre 11 e 11h30, depois já começava a fazer fila para o almoço. Lotava a igreja. Hoje a gente entende de onde vem a prosperidade dele, porque ele fazia para o bairro inteiro e dava muito pobre, muito necessitado. Dava rico também, dava pessoas com condição financeira muito boa, porém dava mais pobre, mais necessitado, porque tinha famílias que o almoço de domingo, naquele final de mês, poderia ficar tranquilos. Por quê? Porque não precisava cozinhar. Porque nós vamos na igreja. Porque se nós formos almoçar amanhã, domingo, não temos comida boa. Então a gente vai para a igreja. Na igreja lá nós vamos ter uma comida boa. Vamos ter 3 tipos de carne. Vamos ter refrigerante. Vamos ter sobremesa para todo mundo. Se desse 300 a 400 pessoas, era para essa multidão almoço. Se desse mais, também era. E quanto mais ele fazia, mais ele prosperava. E as casas que eu morava dele era casa boa. A casa pastoral que eu morava era casa boa, sabe? Porém, ele tinha 3 mercados, mais de 60 casas, fora lavoura, e tinha muita coisa, tinha muita plantação, muita coisa. Por quê? Porque ele fazia para os pobres. E automaticamente, ele estava fazendo para Deus. Irmão, não tem melhor pessoa para te pagar do que Deus. É um sonho que eu tenho. Eu até conversei isso com a minha esposa já. É um sonho que eu tenho, um projeto que eu tenho de fazer um almoço grátis, 0,800, sem cobrar nada para ninguém. A gente poder alcançar os pobres. E o que sobrar do almoço de domingo, ir para a rua. Entregar aos mendigos, evangelizar os necessitados debaixo das pontes, das vielas, das marquises. Vamos lá, apostila. Era poderosa na fé e no testemunho, pura em seu caráter. Você vai ver isso aqui, que quando a igreja é reconhecida com as marcas de Cristo, lá em Antioquia, eles vão chamar os apóstolos, aqueles que levavam a palavra, de cristãos. O que vem a ser cristão? Pequeno Cristos, imagem de Cristos, aqueles que se parecem com Cristo. Por quê? Porque eles vão ver nas atitudes e no posicionamento e nas obras dos apóstolos parecida com Cristo. Então eles vão observar que eles são imitadores de Cristo. Então vão ser apadrinhados como cristãos. E abundante no amor, gente. Essa palavra, amor, é o que está faltando em muitos irmãos, e muitas igrejas também. Se prega o amor, mas não vive o mesmo. Porque quem ama não fala mal do seu irmão. Porque automaticamente eu não gosto que falem mal de mim, porque eu vou falar mal do meu irmão também. Vamos concluir esse parágrafo aqui. Entretanto, o seu singular defeito era a falta de zelo missionário. Isso é até assim nos dias odiernos. A gente ajuda muita família missionária, casal missionário, que seria o papel da igreja, gente. O papel da igreja. Eu particularmente, eu conheço missionários que estão no campo missionário com uma oferta de R$300 por mês, que a igreja dá. Dá R$300 por mês e acha que está fazendo muito. O cara está longe da sua família. O cara está longe da onde cresceu. Uns estão longe até do seu próprio país. Para receber R$300 morando de aluguel. Como é que paga um aluguel com R$300, gente? Como é que come com R$300? Pelo amor de Deus, igreja. Pelo amor de Deus. Nós temos que colocar a mão na consciência. Eu não posso ir.
mas eu posso ajudar quem vai. Ah, pastor, porque me ensinaram que existem 3 pilares para um missionário. Qual? Me fala aí que eu preciso saber. Um é orar. Outro é contribuir. E outro é ir. Eu não posso contribuir, então eu oro. Faz isso não. Ajuda. Ajuda. Porque esses 50 reais que você gasta no McDonald's, ou no Subway, ou no Bob's, para você não é nada, mas para alguém que está no campo é muito. Tá bom? Então a igreja precisa voltar a olhar com outros olhos aos missionários que estão no campo. Pessoas que abdicaram a sua vida para poder cumprir o chamado do Senhor. Permaneceu em seu território, quando devia ter saído para outras terras e outros povos. Na próxima aula a gente explica sobre isso aqui. Foi necessário o surgimento da severa perseguição para que se decidisse a ir a outras nações e desempenhar sua missão mundial. E assim aconteceu mais tarde. Falta quanto tempo aí, vida? Obrigado. Então tá, eu falo isso aqui e a gente continua na página 173 na próxima aula. Plenitude do tempo. A igreja primitiva, ela se acomodou em um espaço geográfico. Ela ficou restrita. Então, automaticamente, Deus queria que eles não ficassem somente em Jerusalém, nem na Judéia, nem somente em Samaria. Mas Ele queria que eles fossem até os confins da terra. Deus levanta a perseguição, Cláudio manda eles embora, automaticamente eles propagam o Evangelho. Porque Deus não perde o controle de nada. Tá bom? Deus está no controle de todas as coisas. Eu me despeço aqui com você, tá bom? Essa foi mais uma aula. Vou orar a Deus para que a sua semana seja abençoada, até a gente se encontrar de novo na próxima aula. Deus, eu te louvo, te glorifico, porque o Senhor é Deus e acima de tudo e de todos está o Senhor. Muito obrigado por esta aula. Que a tua revelação chegue até o conhecimento, chegue até o âmago da tua igreja, Senhor, a fim de que possamos desempenhar melhor o nosso papel como igreja aqui na terra, em nome de Jesus, tá bom? Um forte abraço, obrigado pela compreensão, tá bom, irmãos? Deus te abençoe, em nome de Jesus, tá? Um forte abraço, fica com Deus.